mas enfim, vamos mudar de assunto agora, vamos falar com o Gustavo Neuber. Um assunto bem interessante também, que é Eu acho que não consegue ser mais interessante que o do André, mas... Não, mas é bom também. Aposentar, que é parar de trabalhar e ainda ganhar mais do que estava ganhando, eu acho que mas só isso, a loteria pode garantir. Mas esse assunto é muito interessante. Não, sem dúvida é um assunto. Mas aqui, na verdade, depende de quem está do lado de cá. Né? Depende de quem está do lado de cá. Porque com certeza a pessoa que você vai falar agora não tem interesse naquilo que eu falei, mas vai ter muito interesse naquilo que você vai tratar. Exatamente, principalmente pessoa jurídica, né? Sim. Mas tem um assunto bem interessante também para a gente conversar, eu acho que você vai poder esclarecer bem. Gustavo, o que é crédito do ICMS declarado inidôneo? O que seria isso exatamente? Esse é o tormento de muitos empresários, né? Vamos, assim, de uma forma simples explicar um tema que é muito complexo, né? Todo mundo que compra mercadorias e revende, ou compra e transforma, de quem ele compra, ele recebe uma nota e essa nota tem o ICMS que aquele que forneceu pagou. Então ele vem destacado o valor, né? Quando ele revende, ele acrescenta um valor, ou se ele transformou, quando ele vendeu o produto, ele vai ter que recolher ICMS sobre o valor da nota que ele está vendendo esse produto. Então, se ele comprou por 1.000 e vendeu por 1.200, aqui veio o ICMS recolhido sobre os 1.000 daquele produto que ele comprou, e quando ele for vender, ele acresceu só R$200. Teoricamente, ele vai pagar, na verdade, assim, ele teria que pagar sobre os 1.200, mas na prática ele vai pagar sobre esses 200. Da onde sai a diferença? Do crédito que ele se valeu aí da nota de entrada do produto. Isso é como se fosse uma moeda que tem ali para poder se crédito. Na verdade, você tem uma conta ali, vamos assim dizer, que você gera um crédito e depois, quando você tem o débito, você usa esse crédito para bater e paga a diferença. É isso aí. Isso é comum todo mundo que compra e vende mercadorias ou compra e transforma, né? Tanto faz de comércio ou indústria, se o produto, né? O produto sempre vai vir, né? Na nota de compra e venda, ele vai ter o ICMS destacado. Então, quando entra essa nota, tem um ICMS destacado, ele vai se creditar. Depois, quando ele vende, ele abate o valor desse crédito e paga essa diferença. E como que ele é declarado inidôneo? Então, aí que tá. O fornecedor desse vamos falar assim, do nosso cliente aqui. Vamos pegar um exemplo de vamos dar nome, mas um caso aqui nosso, uma rede de supermercados, ele tem lá uma infinidade de fornecedor de açúcar, lá vai. Fornecedor de açúcar, um exemplo. Esse fornecedor de açúcar tem um histórico de vendas para muita gente e vendeu para o supermercado por muito tempo. Mas vamos dizer que por alguma razão ele sofreu uma fiscalização lá do fisco, né, da Fazenda do Estado, e a FESP, né, a Fazenda do Estado de São Paulo, declarou ele como uma pessoa inidônea para ter inscrição estadual. Ou seja, cometeu alguma fraude, ou então o endereço dele não é compatível com o local que ele declara, ele não tem um estabelecimento compatível com a operação que ele exerce. Às vezes o cara tem uma indústria e tem uma sala funcionando, não dá para caber essa indústria na sala, então tem alguma coisa de errado ali. Comete alguma infração que a Fazenda entende que é o caso de caçar. Que está previsto na lei como causa de cassação da inscrição estadual. Se caçar a inscrição estadual dele, o que vai acontecer? Na teoria ali é considerado como se ela nunca tivesse existido. Nunca tivesse existido? Exatamente. Nossa. E aí o que vai acontecer? Todas as notas fiscais que esse fornecedor emitiu, no caso aí, inclusive aquelas que o nosso supermercado aqui comprou, né, pegou os produtos dele, comprou dele, são consideradas inexistentes. E aí você já se creditou? E aí o crédito que estava nela é considerado inidôneo. O nosso cliente que comprou de alguém que estava apto a vender é considerado inidôneo, na verdade, como se não tivesse as notas fiscais. Esse crédito que ele se creditou, jogou lá naquela conta, é como se ele não devesse existir. E aí, quando o fisco vai apurar, teoricamente ele fala, ele não recebeu uma parte desse valor, porque aquele fornecedor não pagou. Vai lá por em cima do supermercado. Ô, Gustavo, você está querendo dizer então que o Estado que deveria fiscalizar aquela empresa não fiscalizou, ele joga esse ônus para o contribuinte que acreditou no próprio Estado que aquela empresa poderia emitir nota para ele. Acredite se quiser, né? O Brasil não é para principiantes. Né? Na teoria, se você for entender aqui, o supermercado tem que ter bola de cristal, né? Ele tem que falar com o futuro. Ele liga lá para o departamento dele, fiscal, e fala assim, meu amigo, daqui 5 anos, tem algum fornecedor de hoje que vai ser caçado? Então, mas como é que você tem? Não vai, então compra de todo mundo. Não, tem um, então deixa de comprar dele. Por quê? Porque ele tem que fazer uma previsão do futuro. O cara não sabe durante 5 anos. E por que eu estou falando de 5 anos? Porque quando há cassação, retroage até o início das notas fiscais. Mas existe um período que pode ser considerado pelo fisco, que são os últimos 5 anos. Então, as notas fiscais cujos créditos serão impugnados, dito como inidôneos, são dos últimos 5 anos.
Se ele comprou lá para trás, não vai ser cobrado disso. Mas se foi dentro desse período de 60 meses, são os últimos 5 anos, ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado de uma coisa que ele não deu causa. Não deu causa. Mas veja bem, mas o Estado, nós sabemos aí que o Estado ele tem toda a estrutura para fiscalizar, e se ele, Estado, com toda essa estrutura, com esse dever, não conseguiu fiscalizar, ele espera que o contribuinte faça isso. Pois é, e não só ele tem um poder de fiscalizar, como ele também é o único que autoriza essa pessoa a comercializar e mantém ela apta no cadastro dela, que você pode fazer consulta hoje no Sintegra. Você vai lá e veja, olha, pela inscrição estadual tal, fulano está apto a emitir notas fiscais como contribuinte do ICMS? Sim ou não? Sim. Então, quer dizer, se o fisco está dizendo que esse cara está apto, por que eu vou considerar que ele não pode vender? Compro dele. Tá. Agora, eu, empresa, fiz um negócio que a Fazenda falou que está tudo errado, me creditei desse ICMS. O que eu faço? Porque com certeza vai vir algum auto de infração. Mas antes disso, só uma curiosidade, isso acontece com frequência? Uma coisa é verdade. Ou é raro? Não, acontece com frequência. Por incrível que pareça, acho que no começo do ano, nós fizemos um levantamento no Diário Oficial do ano passado, e a gente viu lá que tinham mais ou menos umas 7 mil cassações de inscrições estaduais. 7 mil? 7 mil. Bastante. Dentro do estado de São Paulo. De empresas. Aí você vai falar assim, bom, mas dessas 7 mil são contribuintes que geraram crédito e declararam depois inidôneos? Não. Uma parte delas são empresas que tiveram a operação encerrada e não deram baixa. Tá. Aí o fisco fiscaliza, vê que a empresa não está mais fazendo alternativa por um período, ele caça essa inscrição porque ele precisa da baixa no sistema. Mas vamos falar assim, que uns 50% disso aí não tem esse cálculo, mas assim, estimo que uns 50% possam ser autuações feitas, né, de operações que existiam e de repente deixaram de existir por conta da cassação da inscrição estadual, a empresa parou de poder vender, né, produtos que sejam... E cada uma dessas deixou um lastro de destruição, então, pelo jeito. Né? Então, aí, como que o fisco ele atua nesse caso, né? Ele vai lá, pega o acervo de notas que essa empresa emitiu, notifica os compradores para que eles apresentem as informações referentes às compras que eles fizeram desse cara que teve inscrição estadual cassada. Aí ele vê o número de notas fiscais que você reconhece das operações, né, que você teve com esse fornecedor e declara que aqueles créditos que vieram destacados nelas foram utilizados, eles eram inidôneos, então eles não poderiam ter sido utilizados. Como você utilizou, você tem que pagar esse valor. E como você utilizou uma coisa que não podia, ainda sofre uma multa absurda. Muitas vezes triplica o valor do ICMS que você se creditou. Ainda vem juros e multa. Multa, juros e correção monetária. E a pergunta que ela fez, o que o empresário tem que fazer uma situação dessa? Porque ele se vê num bico de sinuca, né? Porque ele não deu causa a isso. Aí ele tem que buscar uma forma de se defender, né, provando que essa operação ocorreu, que ela é legítima, que ele comprou de alguém que podia vender, que ele pagou o valor de mercado, que ele recebeu a mercadoria, que ele revendeu, que ele transformou, no caso da indústria. Que ele não cometeu nenhum ilícito. Que ele não cometeu, que ele se creditou, pagou na saída, pagou a diferença, enfim. Que o ICMS, na verdade, o que a legislação do ICMS autorizava ele fazer, ele fez. Ele fez. Então ele está correto. E aí ele tem que demonstrar isso. Mas existem duas formas de você buscar, né, um meio de se livrar dessa multa, dessa autuação, né? Gustavo, mas pelo que eu estou entendendo, então, os valores são bem expressivos, né? São. A nossa experiência aqui no escritório, vamos colocar empresas de médio porte, faturamento que não é de uma multinacional, uma empresa familiar. Ela às vezes tem autos de infração com milhões, 2, 3, 4 milhões, muitas vezes de uma operação de crédito, de ICMS. O crédito em si era de 500 mil e o auto de infração chegou ali a passar de 2 milhões. Gente, né? Como é que faz para pagar uma coisa dessa? Não, sem pagar. Na verdade, se você for ver uma empresa que está trabalhando ali uma margem né, limitada de lucro, se ela não tiver um patrimônio para dispor, muitas vezes inviabiliza o pagamento. Ela se endivida para sempre. Exatamente. Ela vai trabalhar dali para frente para pagar a auto de infração. E aí você vai falar assim, mas pô, é justo? Por quê? Ela acreditou no fisco. No fisco. O fisco disse que o cara podia emitir nota, ele emitiu. Ele comprou o produto, pagou o produto, revendeu o produto, fez tudo certo. A legislação disse, o crédito entra, você usa para pagar o débito que vai sair na nota de saída, né? Mas daí a culpa é sua. Aí a culpa é dele. E aí você faz o quê? Bom, então vamos lá, né? Aquilo que não faz sentido não pode estar certo. Você tem que impugnar isso aí na esfera administrativa. Daí vem um auto de infração. Você recebe o auto de infração, né? Como eu disse, vai haver a cassação, depois pega as notas, pede a documentação, você manda, recebe o auto de infração, assusta, vê o número absurdo da cobrança, da multa.
E aí você fala, o que eu vou fazer? Vou fechar a empresa, sair correndo, mudar para outro país, o que eu vou fazer? Primeiro, né, agora dentro daquilo que você tem de fato que você tem que fazer, né, você tem que primeiro pensar na possibilidade de apresentar uma impugnação no âmbito administrativo. Então você vai lá fazer uma defesa, né, isso é para suspender a exigibilidade do na verdade o que você visa nessa impugnação é anular a cobrança, né, dizendo assim, olha, minha operação é legítima, eu preenchi os requisitos da lei, tal, meus documentos estão aqui. Olha, você me cobrou, mas eu não tenho que pagar. Aí você vai aguardar o julgamento. Mas aí que você diz da suspensão. Quando você faz uma impugnação administrativa, o valor da autuação ele fica suspenso, não pode ser exigido, cobrado, até o julgamento final desse recurso, da impugnação, que pode ter recursos. Né? Agora você vai perguntar assim, qual a chance de êxito da impugnação em âmbito administrativo? É baixa. Por quê? Porque existe uma interpretação, né, da esfera, né, administrativa que vai julgar essa impugnação, de que a lei prevendo não interessa se a parte deve ou não por uma outra questão. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Não, a lei te cobra. Mas existem julgadores dentro, né, da Fazenda do Estado que vai julgar, que entendem que você preencheu os requisitos e demonstrou isso de uma forma inconteste, ou seja, você não sobrou dúvidas de que você pagou tudo certinho. Mas é uma minoria. E para essa maioria que teve improcedência, você tem que recorrer ao Poder Judiciário. E o que você vai buscar no Poder Judiciário? A anulação do auto de infração. Aí você vai me perguntar... Você tem que recolher provas que você não cometeu. Aí, na verdade, você tem que demonstrar. Você vai ter que provar, então, que a operação realmente foi legítima, que existiu, né? Mas o entendimento do Judiciário é favorável ao empresário? Assim, vamos colocar que existe hoje um entendimento simulado, ou seja, o STJ emitiu uma súmula dizendo, né, que é um entendimento que ele quer cristalizar para que todo mundo aplique, né? O contribuinte de boa-fé que se creditou, né, tem créditos de ICMS declarados inidôneos, mas que ele fez a utilização deles antes da cassação da inscrição estadual desse contribuinte que vendeu para ele, ele pode se creditar e não vai ter que pagar isso aí para o fisco. Ou seja, o cara que fez certinho de boa fé, ele demonstrando que a operação é legítima, ele consegue anular a auto-infração. Gustavo, agora uma dúvida, né? A gente sabe que em direito a boa fé se presume e a má fé tem que ser provada. Essa máxima vale também para esse caso? Então, é que aí é o seguinte, né? Na verdade, não se trata para o fisco de má-fé, se trata da previsão legal. Lá na legislação ele diz que as notas fiscais que geram crédito precisam ser idôneas. Se a pessoa que emitiu a nota fiscal não tinha inscrição estadual, e isso é uma ficção, né? Porque o efeito da cassação é retroage. Ela já tinha emitido a nota, mas aí eles declaram que emitiu sem inscrição. Entendi. Ou seja, é um negócio que tem que fazer um esforçozinho para entender como que pode. Considerando isso, o fisco diz que você tem que pagar pelo cara que não podia emitir a nota que gerou o crédito que você se valeu, né, se utilizou. Então, se você perguntar assim, tem má fé, né, eu tive má fé, eu tenho que provar minha boa fé? Não, na verdade é o seguinte, você preencheu os requisitos que a Fazenda do Estado entende para pagar em nome do outro, e aí o que você tem que ir? Buscar no judiciário o entendimento de que, poxa, se eu sou um cara de boa fé, fiz o que a legislação mandou, não tenho bola de cristal para prever o futuro, eu não tenho que pagar essa conta. Claro. E nós temos aqui no escritório sentenças favoráveis com relação a isso? Muitas. Na verdade, todo mundo que operou de boa fé e tem a documentação, ele consegue anular o auto de infração. Assim, é uma matéria complexa, tem muita coisa envolvida, mas tendo documentação, existe um posicionamento já cristalizado com essa súmula 509 da STJ, que diz, né, que o contribuinte de boa-fé, o comerciante de boa-fé que se creditou de crédito, declarar depois, posteriormente inidôneo, ele não tem que pagar esse valor de novo. Né? Na verdade, ele recebeu essa mercadoria, já se creditou, pagou na saída, não tem mais que conversar sobre isso. Gustavo, então o empresário que eventualmente se deparar ali com o fiscal do Estado, né, pedindo essas documentações que você falou, ele não precisa se apavorar, porque vai vir o auto de infração. Ele, na verdade, não tem o que fazer a não ser aguardar. Vai vir um auto de infração. Tá. Quando chegar esse auto de infração, ele tem que procurar um profissional que conheça da matéria, que vai solicitar os documentos que são necessários para provar essa operação, e aí sim ele vai optar se ele vai fazer isso pela esfera administrativa ou só no judiciário, mas enfim, e levar a defesa dele no administrativo ou o pedido, né, de anulação
no judiciário, e eu entendo que se ele tiver a documentação, ele vai conseguir a anulação da auto-infração. Isso aí eu posso dizer com toda certeza, porque no escritório nós temos muitos casos procedentes. Porque a gente sabe de muitas pessoas que recebem esse auto de infração, né, e fica assustado com o número. Exatamente. Mas ele vai procurar sozinho até a administração e ali ele consegue parcelamento, consegue desconto, e a pessoa acaba aderindo a isso porque ele acredita então, no desespero. Mesmo, né? Mas no fundo, o que ele precisa primeiro é procurar um advogado que entenda na matéria. Exatamente. Porque eu posso dizer assim que todas as operações lícitas com documentos são você tem chance de, vamos falar assim, não vou dar 100%, porque a gente sabe que no judiciário você não pode, mas o direito você tem. Se demonstrar o direito, a sentença tem que ser procedente, certo? Sim. Se ela não for procedente por alguma coisa, você ainda tem uma instância para recorrer e corrigir um erro. Mas não tem como você ter que pagar alguma coisa que você já pagou. Claro, né? Você não deu causa. Você não deu causa. Aí você vai perguntar, né, o que eu preciso de documento? Bom, é uma gama enorme de documentos que em alguns casos são menos e outros são mais, né, mas existe uma gama enorme que precisa provar que você comprou de alguém, que você fez o pedido, que você pagou o transporte, que o cara entregou, que a nota fiscal chegou, né, e que você depois revendeu o produto, esse produto entrou no seu estoque, enfim. Cada tamanho de empresa tem um nível de formalidades para essa operação. E dentro disso a gente consegue apresentar, né, na defesa a documentação necessária. Isso aí. Agora você vai perguntar, né, por exemplo, quanto que custa fazer uma defesa dessa? Sim. Na verdade, né, tirando os honorários que você contrata para o seu profissional, seu advogado de preferência, na esfera administrativa você não paga nada. Você tem que apresentar essa documentação, a impugnação não tem custo. No Poder Judiciário você tem uma taxa, que é os custos processuais, de 1% do valor dessa cobrança do auto de infração. Então, mas que sendo procedente, o Estado tem que reembolsar. Ele tem que reembolsar as despesas do processo. Né? Ainda que seja um valor alto de custas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O Poder Judiciário, a Justiça Estadual, né, no caso, ela tem um teto que passa nos 70 mil, né, de taxa de custos processuais, mas que, no final das contas, sendo procedente, a parte perdedora tem que ressarcir isso, né? São os ônus da sucumbência. É isso aí. Agora sim, né? Quem é o profissional hoje, o advogado, né, que deve, né, ter minimamente aí um conhecimento sobre isso e que a pessoa pode buscar? São muitos profissionais, né, que conheçam essa operação em regras tributaristas. Os advogados que trabalham com empresas conhecem esse trâmite, porque é muito recorrente em empresas que têm um número de fornecedores grande. Então, uma indústria que tem vários fornecedores, um mercado, uma farmácia, enfim, quem tem muitos fornecedores está sujeito a um dia um deles ter a cassação da inscrição estadual e aí ser autuado dessa forma. Exatamente. Interessante, não é para amadores, né? Mas o importante é saber que se você agiu de boa fé, você tem convicção que você consegue resolver o problema. Ainda que a cobrança seja, vamos falar assim, amedrontadora, né? Que você pense assim, que tem que vender tudo e ainda vai sair devendo. Não, fica tranquilo. Se tiver os documentos, quem vai pagar caso, depois, né? É o fisco que te cobrou errado. Que bom, isso é bem interessante. Interessante, né? E vamos falar assim, recorrente. Recorrente. Eu acho que as empresas precisam saber disso para elas não se intimidarem, na verdade, diante de uma cobrança que ela sabe que é injusta, mas que muitas vezes, por desconhecimento, ela acaba cedendo, como, né, o André falou, de buscar um parcelamento para ela poder estabilizar e colocar vamos falar assim, uma paz jurídica ali dentro do problema dela. Mas se ela tiver conhecimento, né, e ela tiver acesso a essa conversa que nós estamos tendo, ela pode se livrar de uma cobrança indevida sem maiores traumas aí, eu tenho certeza disso. E não pagar uma coisa que ela não deu causa. Exatamente, né? Exatamente. É a maior injustiça de todas. Mas que bom. Obrigada, André, Gustavo. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. E se tiver alguma dúvida, se quiser deixar aí nos nossos canais de comunicação, fique à vontade. Obrigada, gente.